aqui na Casa do Empresário, né? É uma grande honra ter o nosso convidado hoje foi o 35º governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto. Primeiro vamos apresentar aqui os nossos convidados, primeiramente bom dia ao Mauro Tidel, presidente da CISA. Bom dia, Mauro. Bom dia, Felipe. Bom dia, governador. Bom dia, Bernardo. Estamos aqui hoje com uma honra de recebê-lo para tratar de um assunto que para nós eu particularmente gosto, ninguém gosta de tributo, né? Mas a reforma tributária e os cenários que a gente tem. Então, seja bem-vindo, Germano Rigotto, governador, ex-governador, a CISA. Estamos aqui também com o professor da URI Santo Ângelo, coordenador do curso de Ciências Contábeis, Bernardo Botti. Bernardo foi meu professor lá na URI Santo Ângelo, né, alusivo ao Dia do Contador. Então, bom dia, Bernardo. Grande honra tê-lo aqui na Casa do Empresário. Bom dia, Felipe. Bom dia, ao Mauro, ao nosso sempre governador Rigotto. É uma satisfação estar aqui. E, nesse momento, estava pensando eu agora que nós estamos fazendo a teoria da tríplice hélice na prática aqui, com a universidade, os empresários e o representante do poder público, que foi nosso governador, vereador, deputado estadual, deputado federal, governador e sempre presente nas principais decisões políticas e econômicas do país nos últimos anos. Uma satisfação estar aqui com o senhor Germano Rigotto, governador do Rio Grande do Sul, na década de 2003 a 2007. Uma satisfação estar com o senhor aqui, a palavra é sua. O Rigotto iniciou a carreira política como vereador na cidade natal de Caxias do Sul em 76, posteriormente foi eleito deputado estadual e federal, foi eleito governador do Rio Grande do Sul em 2002 até 2007, né, e tem grandes posições importantes, principalmente a favor da reforma tributária e revisão do Pacto Federativo. Bom dia, Germano Rigotto, prazer tê-lo em Santo Ângelo, e já vamos começar também perguntando aí da reforma tributária. Será que sai? Qual que é a sua posição referente à reforma tributária esse ano? Bom, em primeiro lugar, um abraço, Felipe, um abraço a todos que nos acompanham nesse podcast, dizendo da alegria de poder estar aqui na Associação Comercial e Industrial de Santo Ângelo, cumprimentar o nosso presidente, o presidente Mauro Tidel, cumprimentar o professor Bernardo, que, na verdade, me convidou para que eu pudesse ontem participar de um bate-papo com os alunos, principalmente os acadêmicos e professores da área de contábeis e da área de administração, no campus da URI. Então, fico muito feliz de estar aqui, ao lado do presidente Mauro, ao lado do professor Bernardo, ao teu lado, Felipe, e tendo essa oportunidade de, na CISA, falar com tanta gente, né? A gente conversar um pouquinho sobre o momento político, econômico, sobre reforma tributária. Quer dizer, quando tu lia que eu tinha passado pela Assembleia Legislativa, eu na Assembleia Legislativa fui deputado estadual e fui líder do governo Pedro Simon na Assembleia Legislativa, quando Simon era governador. Fui líder de uma bancada, dá para acreditar, para ver o que o nosso sistema partidário mudou. A Assembleia Legislativa tem 55 deputados, tá? Eu fui líder de uma bancada de 27 deputados na Assembleia Legislativa. Não é de uma coligação, não, de uma bancada de 27 deputados. Hoje, vê a pulverização de bancadas que nós temos na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional por essa quantidade absurda de partidos que existem. Então, na Assembleia, eu tive um trabalho forte, já debatendo as questões tributárias aqui no Estado, tá? Depois fui para a Câmara Federal. Na Câmara Federal fui líder do governo Fernando Henrique, fui líder da maior bancada na Câmara Federal, tá? E tive a oportunidade, por muito tempo, presidir a Comissão de Finanças e Tributação e a Comissão de Reforma Tributária. Andei pelo Brasil todo, fui a todos os estados da federação, debater reforma tributária com os mais diferentes segmentos. Já estive aqui em Santo Ângelo, tá, debatendo reforma tributária, quer dizer, no momento em que eu era presidente da Comissão de Reforma Tributária da Câmara, e nós chegamos muito próximos a aprovar um projeto de reforma tributária. Por que não aprovamos naquele momento?
aprovamos na comissão, que tinha representantes de todos os partidos, e o governo federal, com medo de perder receita, puxou o freio. O meu governo, o governo que eu tinha sido líder, do presidente Fernando Henrique, puxou o freio com medo de que o sistema tributário novo tirasse receita da União, tirasse o poder da União de mexer no sistema tributário com facilidade para aumentar a sua arrecadação. Então, mas aquele projeto que nós elaboramos quando eu era presidente da comissão, ele continuou sendo debatido, passou o primeiro governo Lula, segundo governo Lula, governo Dilma, governo Temer, e chegou no governo Bolsonaro, e esse debate veio avançando, mas sempre, principalmente por falta de decisão política do Poder Executivo Federal, né, nós não tivemos o avanço da reforma ao longo desses anos. Então, a sociedade, sabendo a necessidade de uma mudança no sistema tributário, e em vez de mudança para simplificar, para racionalizar, para fazer um sistema mais eficiente e justo, nós tínhamos portarias, decretos, projetos de lei ordinária, lei complementar, medida provisória, mudando o sistema tributário para pior, fazendo com que ele fosse ficando cada vez mais irracional. Então, esse debate vem de muito tempo. Como precisa de uma mudança constitucional para fazer uma reforma estrutural, e essa mudança constitucional exige quórum altamente qualificado, 3/5 de votos em 2 votações na Câmara, 3/5 de votos em 2 votações no Senado, se não tiver o Poder Executivo ao lado do Congresso Nacional, não avança a reforma. E o Poder Executivo, ao longo desses anos, falou muito, assumiu compromisso com reforma, mas efetivamente não priorizou a reforma tributária. Por isso, ela não aconteceu. Qual a vantagem que nós temos hoje? Um projeto que surgiu dentro do Congresso Nacional, não é um projeto que surgiu do Poder Executivo, mas que o Poder Executivo, sabendo que não tem mais como adiar a reforma tributária, está deixando o projeto avançar no Congresso sem colocar barreiras ao seu avanço. Então, a proposta passou na Câmara, está no Senado Federal, vai ter que sofrer algumas modificações no Senado Federal, com certeza aperfeiçoamentos do que passou na Câmara. Aí, em 2024, nós vamos ter todo o processo de regulamentação daquilo que for aprovado de mudança constitucional. Esta reforma começa a vigorar em 2026 com alíquota teste, tá? Tanto do tributo federal como do tributo estadual. Por quê? O que é a reforma? Hoje nós temos muitos tributos que recaem sobre o consumo. Diferente do resto do mundo, que tem um IVA ou um IVV, no Brasil tu tens 27 CMS, cada estado tem o seu, IPI, PIS, COFINS e ISS, tudo recaindo sobre a base de consumo. No mundo inteiro tem um tributo sobre o consumo. Tá? No Brasil, essa quantidade de tributos que, na verdade, fazem do nosso sistema tributário algo que não tem igual no mundo. E, por isso, tu tem que simplificar, tu tem que racionalizar. Então, a proposta que passou na Câmara, ela termina com os 27 CMS, ela termina com o IPI, com o PIS, com o COFINS e com o ISS, e cria um tributo federal e um tributo estadual. Uma contribuição sobre bem e serviço federal e o imposto sobre bem e serviço estadual. Processo de simplificação. A pergunta, Felipe, desculpe se me estendi nessa primeira resposta, a pergunta que tu fizeste, será que agora acontece? O primeiro passo dado na Câmara me dá muito mais convicção de que agora no Senado isso pode acontecer. Hoje tem um editorial do Estado de São Paulo dizendo que já começam movimentos para atrapalhar o avanço no Senado. O editorial do Estado de São Paulo de hoje, que já tem movimentos para atrapalhar o andamento da reforma tributária no Senado. Quer dizer, eu tenho a esperança que mesmo com alterações, com modificações, com aperfeiçoamentos, o Senado não deixe de votar este ano essa reforma. Ela é importante para o Brasil. Eu estou na CISA, na sede da CISA, e como é importante para as pequenas, micro, médias empresas, principalmente, nós termos essa reforma avançando. Ela vai dar mais competitividade, ela vai fazer com que tenha mais justiça, porque hoje tem muita gente que paga tributo e paga pelos que não pagam,
tá? Paga pelos que sonegam, paga pelos que estão na informalidade, paga pelos que buscam o judiciário para não pagar tributo em cima de uma legislação muito complexa. Então, para o empresário que paga seus tributos, para o empresário que sofre com essa carga tributária absurda que recai sobre as empresas, a reforma com certeza vai trazer uma série de ganhos. Nós temos que pressionar para que o Senado Federal não deixe de fazer aquilo que tem que fazer até o final do ano, que é aprovar essa reforma. Aí temos que acompanhar a regulamentação no ano que vem e temos que depois acreditar que nós vamos ter um sistema tributário bem diferente desse que nós temos hoje. Muito durante o início do período de votação e pós, as posições de que a preocupação com a reforma tributária era com o governo. Como é que ele vai pagar as contas? Como é que o governo vai sobreviver se errar na fórmula? Só que não se via que a reforma tributária não é para o governo. Ela é para a nossa sociedade, ela é para as empresas, é para as pessoas pagarem um imposto que seja justo para todo mundo. Então, isso foi um movimento, será, para tentar com que ela não acontecesse, ou é realmente uma falta de clareza das pessoas do impacto da reforma tributária na sociedade como um todo? Bom, presidente, primeiro eu quero lhe dizer o seguinte: tem muita gente que não quer reforma tributária, tem muita gente que ganha com esse sistema tributário e não quer, ganha com planejamento tributário. Eu não condeno quem faz planejamento tributário, eu condeno o sistema que permite um planejamento tributário que tira do pagamento de tributos muita gente e o que paga tem que pagar por eles, tu entende? Então, tem gente que ganha muito com o atual sistema tributário e qualquer proposta que surge vem uma série de defeitos, no fundo, porque não querem reforma nenhuma. Tá? Então, eu quero dizer que a reforma tributária ela já começa a ter, quando ela passou na Câmara, tá? Elas já começam a aparecer esses movimentos. Hoje tem também um artigo na própria Zero Hora de hoje, com um advogado colocando dúvidas sobre pontos da reforma. Eu acho natural, eu sou um que digo que o Senado tem que esclarecer muita coisa, o Senado tem que modificar, o Senado tem que fazer simulação de alíquota para a gente não ser ali à frente tendo um aumento de carga tributária que não é o objetivo da reforma. Então, preocupações, é natural que se tenha. Agora, atrás de preocupações, vem movimentos para tentar, evitar que ela avance no Senado Federal. Isso é um crime que se comete contra o país. E atrás desses movimentos tem gente que não quer reforma nenhuma, porque ganha muito com o atual sistema tributário. Quando o presidente fala sobre essa questão de governo, também misturam esse movimento ideológico que nós temos no Brasil, de polarização entre direita e esquerda. E eu ouvi muita gente dizendo: essa proposta é uma proposta do atual governo, é uma proposta do Lula. Primeiro, essa proposta não surgiu do atual governo, surgiu do governo Bolsonaro de dentro do Congresso Nacional. O atual governo só não mandou um projeto novo de reforma tributária para o Congresso, mas não surgiu do atual governo, foi construída por economistas, por entidades e levada para dentro do Congresso Nacional, a PEC 45 e a PEC 110, uma na Câmara, outra no Senado, que foram fundidas, que foram unidas e deu no projeto que foi aprovado na Câmara. Mas não é um projeto que saiu do governo. Aí, não, é o governo atual que está querendo resolver o problema da âncora fiscal, vai precisar de 140 bilhões para que tenha déficit zero ano que vem e vai usar a reforma tributária para isso. Só um pouquinho. A reforma tributária aprovada esse ano, ela vai começar a ser implementada em 2026, com uma alíquota teste, para ter a certeza que não vai ter aumento de carga tributária sobre um setor penalizando o outro, que não vai um estado ganhar e outro perder, um município ganhar e outro perder. Então, essa alíquota teste vai permitir fazer todos esses ajustes. Aí, 2029 entra em vigor o sistema novo a pleno. É o atual governo que vai se beneficiar desta reforma tributária, mas se diz coisas e se coloca nas redes sociais, coisas que não representam a verdade.
e que, na verdade, atrapalham o andamento da reforma. Então, presidente, realmente a reforma aprovada, ela vai vigorar a pleno, a partir de 2029. Então, nós temos todo um período de transição, tá? Nós temos toda esta regulamentação do que for aprovado esse ano, em termos de mudança constitucional, o ano que vem, e aí vem as alíquotas. Por mais que tu possa fazer simulação de alíquota agora, a alíquota não vai para a Constituição, a alíquota vai para a legislação infraconstitucional, para a lei complementar. Então, isso vai ser tarefa do ano que vem, e nós vamos ter que acompanhar isso tudo. Então, presidente Mauro, eu quero, primeiro, mais uma vez, lhe cumprimentar. Eu fiquei impressionado ontem, quando eu vinha de Porto Alegre para cá, com o voo da Azul, tá? E fiquei impressionado com o avião lotado, tá? O avião da Azul lotado. E eu digo, mas não tinha ideia que a ocupação deste voo era tão forte assim. E aí eu fiquei sabendo do trabalho da CISA, principalmente da CISA, para nós termos este voo regional, tanto o voo da Azul como o voo da Gol, tá? Unindo Santo Ângelo com São Paulo, e um trabalho lindo que foi feito pela entidade, com o apoio da prefeitura, com o apoio de setores da comunidade, a própria universidade, mas comandado pela CISA. Tá? Então, eu fico feliz de poder estar aqui e vendo um trabalho tão bonito como esse que foi feito, que significa mais desenvolvimento para Santo Ângelo, e não é Santo Ângelo, é a região toda que se beneficia. Tá? Esse voo está lotado sempre, os voos estão lotados sempre, por quê? Porque, na verdade, está atendendo a região. Então, eu fico muito feliz de estar aqui falando sobre reforma tributária, mas poderia estar falando também da importância de parceria público-privada. Hoje, quando a gente olha a União, o Estado e os próprios municípios, eles não têm condições de investir o que nós precisamos investir em infraestrutura, em rodovias, em ferrovias, em aeroportos, em portos. Não tem como investir. A União, por exemplo, está lançando um PAC lá, de novo, um novo PAC, e a gente sabe a dificuldade de recursos que tem a União. A gente sabe, está aí precisando de 140 bilhões para zerar o déficit o ano que vem. Aí eu vi uma notícia que me deixou feliz, que o atual governo, como os governos anteriores do Partido dos Trabalhadores, sempre tiveram uma dificuldade com a questão de privatizações e concessões. E o governo dizendo que 70% dos investimentos do PAC vão ser parceria público-privada, tá? Vão ser concessões. Então, e não tem outra alternativa. Quer dizer, o fato de ter uma entidade que faça esse trabalho que foi feito aqui em Santo Ângelo pela CISA, eu acho, e digo, Felipe, para ti, que é vice-presidente da entidade, e para o Mauro, nosso presidente, digo a todos os associados da CISA, que é muito importante essa presença junto à entidade. Tá? Às vezes a direção ela tem uma dificuldade de agregar, de trazer o pessoal para dentro, mas o exemplo do aeroporto de Santo Ângelo e o exemplo dos voos regionais aqui é um exemplo do que se pode ter com um trabalho sério, tá? O desenvolvimento chegando com mais força no município e na região. Então, parabéns por isso também. Eu mudei o foco da reforma tributária para falar um pouquinho sobre concessões, tá? E sobre parceria público-privada e privatizações. A União ela tem que ter força na segurança, na educação, na saúde, tem que ter investimentos em infraestrutura dentro do que puder, mas onde ela não puder, ela tem que trazer a iniciativa privada para fazer aquilo que a União, os estados e municípios não têm condições de fazer. Governador, voltando um pouco no assunto, nós sabemos que a reforma tributária é uma das reformas que vai ser sobre o consumo. Aí depois tem outras reformas, talvez necessárias no futuro para outras, na renda, no patrimônio e assim por diante. Mas nós temos uma realidade hoje no país que nós temos um conjunto muito grande, diria que 90% das empresas ou mais são micro e pequenas empresas. E elas têm um regime especial hoje de tributação que é o Simples. O Simples, ele
substitui uma série de tributos sobre consumo e sobre renda. Então, ele substitui o PIS, COFINS, ICMS, ISS, mas substitui também os encargos sobre folha de pagamento e sobre imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Veja bem que o Simples já é uma complexidade só de juntar todos esses tributos. E ele é um tributo cumulativo. Isso acaba fazendo com que as empresas optantes pelo Simples percam competitividade ao vender para quem é contribuinte de imposto recuperável, que são as grandes empresas, ou empresas que têm opção pelo lucro presumido ou lucro real. Gostaria que ver se existe algum tipo de discussão hoje no Congresso, no Senado, sobre a possibilidade futura de que o Simples tenha uma parte que seja imposto recuperável, que seria sobre o consumo, e uma parte que pudesse ser cumulativo sobre o patrimônio e a renda, né? Então, existe algum tipo de discussão acerca desse tema em alguma seara política do país hoje? Esse assunto, claro, que vai ter que ser debatido não apenas agora no Senado Federal, como depois nas outras etapas que nós teremos de regulamentação do que for aprovado. O certo é o seguinte, eu que trabalhei tanto para que surgisse, eu era deputado federal, fui um dos relatores do Simples no Congresso Nacional, o deputado Raul fez um trabalho excelente, o deputado Raul é o pai, praticamente, da PEC 110, de uma das propostas de emenda constitucional, que, na verdade, ele foi o sujeito que trabalhou muito dentro do Congresso para que nós tivéssemos aprovação do Simples Nacional. Então, como ele está lá na linha de frente, agora ele voltou à Câmara Federal, ele está na linha de frente desse debate, tu não tenha dúvida, professor Bernardo, que ele não vai deixar que tenhamos qualquer prejuízo dentro do novo sistema tributário para pequena e microempresa. Há um compromisso do Congresso, isso assumido, que as vantagens do Simples vão ser levadas para dentro do novo sistema tributário com essa contribuição federal e com o imposto estadual. Quer dizer, essa questão da cumulatividade, um dos objetivos da reforma tributária é acabar com a cumulatividade de tributos, é fazer com que nós não tenhamos essa situação de cumulatividade, essa questão de geração de crédito que depois os estados, a União não devolvem para as empresas. Isso é uma coisa muito comum, tu ter acúmulo de créditos aí pelos estados da federação e pela própria União, sem a devolução para quem teria que receber esses créditos de volta. Então, isso é um problema para o balanço das empresas. Então, simplesmente, o objetivo da reforma é não ter cumulatividade. A questão da implementação de um Simples, ou das vantagens que existem no sistema tributário atual com relação ao Simples, e vai ser mantidos no novo sistema tributário, essas questões que o professor Bernardo coloca, com certeza, estão sendo debatidas, analisadas para o Bernardo Api, que é o pai da PEC 45, que hoje foi levado para dentro do Ministério da Fazenda para acompanhar essa questão da reforma tributária. O Bernardo Api, um dos compromissos dele na discussão da PEC 45 é manter para o sistema cooperativo e para as pequenas e microempresas todas as vantagens que nós temos no sistema atual. Então, a questão de implementação, a questão de resolver essas questões, com certeza vai ter um debate mais forte agora no Senado Federal para não ter nenhum tipo de prejuízo. Eu quero dizer que no Rio Grande do Sul, quando eu fui governador, e pode perguntar para qualquer entidade empresarial do Estado ligada ao comércio, ligada ao setor de serviços, nós tivemos a implantação do melhor Simples estadual, era o Simples Gaúcho. O que mais desonerou as empresas. Passou o tempo, eu deixei o governo e foram modificando e fazendo com que não fosse mais aquilo que nós tínhamos construído. Mas houve um reconhecimento ao longo do tempo que o Simples Gaúcho, durante o nosso período de governo, foi um Simples que tinha vantagem sobre os outros estados da federação. Eu lembro que o Requião era governador do Paraná e dizia, não, o meu Simples. Eu digo, não, um dia, num debate, eu disse, compare o Simples paranaense com o Simples Gaúcho. Pergunte para os empresários do Paraná e os empresários do Rio Grande do Sul, meu período de governo,
qual é o que dá mais vantagens à pequena e microempresa, que tem menor cargo para a pequena e microempresa. Então, eu tenho uma alegria de poder dizer que, no meu período, nós tivemos um Simples Gaúcho que foi muito importante para o desenvolvimento das empresas ligadas ao comércio, ao setor de serviços, mesmo pequenas indústrias aqui no Rio Grande do Sul. Essas questões, professor Bernardo, com certeza, não apenas agora no segundo semestre, mas durante o período de transição e principalmente na legislação infraconstitucional, vai ser bem debatido. E nós temos que acompanhar. Fazer um parênteses, o governador citou a importância que vai ter a comunidade participar desse processo da reforma tributária até 2027, né, e como a importância da ação comercial, de como o empresário tem que trazer para a gente a sua dor, né, toda essa transição junto com a universidade. E acredito que as associações comerciais serão muito importantes, junto com a Federação, né, será muito importante na construção desse debate, né, e então trazer o pessoal para trazer as demandas para a ação comercial. Então, fazer uma pergunta para o governador. O governador contou ontem, né, já rodou o mundo, né, trouxe principalmente a questão da eólica, uma época que ninguém se falava em energia alternativa. O governador trouxe lá, principalmente em Osório, né? E como é que seria, o mercado financeiro tem que fazer essa pergunta, como é que seria para o mundo, vamos dizer assim, para os principais países, para o G7, para os BRICS, uma reforma tributária? O mundo está esperando isso do Brasil? Vai trazer investimento estrangeiro para a gente? Como é que se vê essa visão do Brasil fazendo a reforma tributária? Fez a reforma previdenciária, né, em 2019, reforma tributária, quiçá uma reforma administrativa. Como é que o senhor vê aí de benefícios, principalmente para o mundo olhando o Brasil com a reforma tributária? Bom, Felipe, primeiro, só o fato de ter passado na Câmara Federal, tu vê que teve reflexo, a aprovação da reforma trabalhista, a aprovação da reforma previdenciária, o avanço da reforma tributária na Câmara Federal, teve reflexo. Agências de risco já melhoraram a questão do risco Brasil. Tá? E isso, a aprovação dessas reformas, só aprovar a reforma tributária na Câmara já teve efeito na Bolsa, teve efeito no mercado, teve efeito no risco país. Tá? E se o risco país é mais alto, o juro cobrado das empresas é maior. Tá? Então, o investidor paga uma conta maior se o risco Brasil sobe. Tá? Quer dizer, a situação de risco das contas públicas piora, a relação dívida-PIB piora. Isso significa um risco Brasil ruim. Como melhorou a nota de risco do país, eu não tenho dúvida que, no momento que nós tivermos a conclusão da aprovação da reforma tributária, que significa menos desoneração, não menos oneração, desoneração sobre o investimento, eu não tenho dúvida que, para o investidor externo, ele está esperando isso. O nosso sistema tributário, ele não dá segurança jurídica nenhuma, ele é mudado constantemente, alterado constantemente. Então, a empresa, ela faz um planejamento com um sistema tributário, mas 2 dias depois esse sistema tributário foi alterado, foi modificado. Então, esta insegurança jurídica afasta investimentos. No momento que tu tiver um sistema tributário mais estável, onde ele não seja mudado, alterado constantemente como é hoje, tu não tenha dúvida, tu vai atrair mais investimentos para o Brasil. Quando a gente olha a indústria, a Confederação Nacional da Indústria, defendendo a proposta de reforma tributária, é porque a nossa indústria ela é penalizada, porque quando ela vai exportar, ela exporta muito tributo. Quando ela vai ela competir com produto importado, esse produto importado é muito menos onerado, muito menos tributado que o produto nacional. Então, nós perdemos competição para exportar e perdemos condições de competir com o produto que vem de fora. Tá? Então, é claro que a reforma tributária, no momento que desonera o investimento produtivo, tá, ela vai significar a possibilidade de atrair mais investimento para o Brasil, que significa mais renda, significa mais emprego. Tá? Tudo isto vem atrás de uma desoneração da produção. Então, eu não tenho dúvida, Felipe, que há uma expectativa grande, tá? Não apenas dentro do país, mas fora do país,
para que nós tenhamos esta reforma avançando e dando condições melhores de competitividade ao Brasil. O professor Bernardo disse uma coisa que é bom destacar: a reforma tributária que está sendo debatida no Congresso Nacional é a reforma sobre o consumo, que é o maior problema. Não, na renda tem problema, no patrimônio tem problema, mas o maior problema é consumo, aonde a gente tem essa quantidade de tributos que recaem sobre o que nós consumimos, sobre a garrafinha de água mineral, que tem mais de 50% de carga tributária embutida no preço dessa garrafa, tá? Quer dizer, tem o ICMS, tem o IPI, tem o COFINS, tem PIS, recaindo cumulativamente sobre o papel do rótulo, sobre o plástico da garrafa, sobre a tinta azul. Quer dizer, então, isto significa uma carga tributária pesadíssima sobre qualquer produto que nós consumimos. Isso para as empresas é terrível, porque as pessoas consomem menos do que poderiam consumir pelo preço do que se paga por esse sistema tributário. Pois bem, no momento que tu tiver esta busca de um sistema mais racional, mais eficiente, tu vai ter uma situação muito melhor em termos de competitividade. Tu vai ter mais transparência no que tu paga de tributo. Ninguém sabe que é mais de 50% de tributação em cima da garrafinha de água mineral, e assim é no arroz, no feijão, no pão, na camisa, no sapato, no vestido, na calça, em qualquer bem e serviço que nós consumimos, tem essa quantidade de tributos recaindo cumulativamente sobre o preço do produto. Pois bem, tu não tem transparência, tu não sabe quanto tu está pagando de tributo. Se tu tem um sistema mais racional, tu vai ter condições de ter mais transparência sobre a quantidade de tributos que está embutido em cada produto que nós consumimos. Então, um trabalhador que ganha até 2 salários mínimos, ele não sabe que 52% que ele ganha, ele perde em tributos que estão embutidos no que ele consome. A injustiça fiscal: trabalhador que ganha até 2 salários mínimos, 52% do que ele ganha de renda, ele perde nos tributos que estão embutidos sobre o que ele está consumindo. Então, o sistema é totalmente injusto socialmente, ele é regressivo. E tu tendo uma racionalização, por exemplo, a proposta que passou na Câmara, alíquota zero para a cesta básica. Qual é a cesta básica? A lei complementar vai dizer quais os produtos da cesta básica, alíquota zero. Então, isto já é um fator que leva a uma situação de mais justiça fiscal. Alíquota zero sobre os medicamentos mais necessários, aqueles medicamentos de uso contínuo que as pessoas não têm como não consumir, alíquota zero. 60% de redução da alíquota básica sobre serviços de saúde, 60% de redução de alíquota básica sobre os serviços ligados à educação, 60% de redução da alíquota básica, o que passou na Câmara, na questão dos serviços ligados ao agro, aos insumos ligados ao agro, ao alimento. Então, nós temos algumas vantagens que vão levar a uma justiça fiscal maior e a um sistema totalmente diferente desse. Professor. Nessa linha de competitividade, nós temos hoje uma realidade que se apresenta de uma situação em que nós estamos, como país, exportando muita commodity e, do outro lado, nós estamos diminuindo, está abrindo, digamos, a boca do jacaré, no sentido de que nós estamos subindo nas commodities e, proporcionalmente, nós estamos perdendo competitividade na indústria. Essa reforma tributária poderá fazer com que, ao invés de nós exportarmos, por exemplo, grão, ou exportarmos minérios, que são os nossos principais produtos de exportação, nós possamos exportar proteína, possamos exportar produtos industrializados com maior valor agregado, que isso poderia gerar um desenvolvimento econômico e social maior para o país? Sem nenhuma dúvida, professor Bernardo. Nós temos hoje no Brasil um processo de desindustrialização, é um dos grandes problemas do país. A indústria, cada vez mais, ela tá simplesmente sendo menos importante no PIB nacional. A participação da indústria no PIB tem caído ano após ano.
Isso significa menos emprego, isso significa menos renda, esse processo de desindustrialização não é bom para o Brasil, e esse processo de desindustrialização tem a ver com o custo Brasil. O que é o custo Brasil? Custo Brasil, dentro do custo Brasil está o custo de logística. Se tu não tem reinvestimentos em infraestrutura, como nós devemos ter nos portos, nos aeroportos, nas rodovias, nas ferrovias, né? Ferrovia é uma vergonha, né? Uma vergonha. Foi a privatização mais errada que nós tivemos. Eu que defendi a mudança do capítulo da ordem econômica lá no governo Fernando Henrique e que permitiu privatização das telecomunicações, por exemplo, que se não fosse isso, nós estaríamos um atraso absurdo, mas no sistema ferroviário nós tivemos uma privatização que não deu certo. As concessões que foram feitas, as concessionárias não cumpriram o que assumiram. Com o passar do tempo, o que nós tivemos? Os trilhos de trem sendo vendidos. Eu tive, como deputado estadual ainda, uma briga em Carlos Barbosa, quando eu passo por Carlos Barbosa e vejo retirando os trilhos de trem numa via férrea, que ia ser vendido como sucata, os trilhos. Aonde tu acaba com a via férrea, tu não tem mais como recuperar, vai ter casas em cima do lugar, tu entende? E eu fui para a Assembleia Legislativa, denunciei, graças a isto, paralisaram a retirada dos trilhos, e hoje tu pega lá em Carlos Barbosa, tu tem uma estação férrea recuperada, que é um ponto turístico, tu tem o caminho férreo que leva para o turismo também, com uma velha locomotiva fazendo o transporte de turistas. Então, o fato de nós termos as concessões, que receberam concessões para investir em ferrovia, não terem feito, ao longo desses anos, os governos tinham que ter cassado a concessão e feito uma nova licitação, uma nova entrega de concessão para outras empresas. Isso agora parece que vai começar a acontecer, não sei, mas a ferrovia é um exemplo, né, do descaso que nós tivemos com a ferrovia ao longo desses anos. Mas o fato de nós termos, então, no custo Brasil, o custo de logística, tu vai ter que investir muito em infraestrutura, e investir em infraestrutura, repito, não tem como investir fora de parceria público-privada, fora de concessões. Esse é um dos custos Brasil, que tira a competitividade da nossa indústria. O segundo custo Brasil, juro alto. Caiu 0,50 e 0,50, de 13,75, nós baixamos aí um ponto percentual, nesses últimos 2 encontros do Copom. Bom, nós não podemos comemorar ter um juro que nós temos, que ainda é o maior juro real do mundo. Este juro tira a competitividade da indústria, então leva ao processo de desindustrialização. E quando eu falo da indústria, eu falo do comércio, eu falo do setor de serviços. Custo Brasil, o que tem mais dentro do custo Brasil? Dentro do custo Brasil, então, é o juro, é o câmbio, que tem uma volatilidade muito grande, e que não dá muita segurança para fazer um planejamento pela volatilidade do câmbio, é juro, é logística e é carga tributária. Então, a desindustrialização tem a ver com tudo isso. Então, tu tocar num processo de desoneração do investimento, tu tocar num processo que significa acabar com a acumulatividade, ter um sistema tributário que não tenha mais esta acumulatividade que nós temos hoje, eu não tenho dúvida, professor Bernardo, que tu está atacando os pontos que levam à desindustrialização. Nós vamos comemorar esse ano, o Brasil vai terminar o ano com perto de 90 bilhões de saldo na balança comercial. 90 bilhões de dólares de saldo na balança comercial. O maior de todos os tempos, o saldo da balança comercial. Isso é bom, ótimo, excelente. Só que esse saldo da balança comercial, como diz o professor Bernardo, tem muito a ver com commodities agrícolas e minerais, não com produto semi-elaborado. Não, é bom a gente continuar exportando soja, milho, tal, sem dúvida. É importante que se continue fazendo isso. É bom continuar exportando minério de ferro, que é a base da nossa balança comercial, sem dúvida. Agora, nós temos que caminhar para um processo de reindustrialização do Brasil e fazer com que a gente, em vez de exportar produto primário, a gente exporte mais semi-elaborados,
porque isso significa mais emprego, mais renda, mais desenvolvimento. Então, a reforma tributária, ela pode ajudar nesta transformação. Até para mudar um pouquinho o foco, até uma dúvida até pessoal, a gente fala bastante de inovação junto com a universidade, né, professor Bernardo, e gostaria que o governador contasse um pouco a questão da energia eólica naquela época ali, que foi algo assim que foi pioneiro no Brasil, né, juntamente do governo do estado. Como é que foi assim a questão da presença empresarial junto com o governo, né, para a gente ter uma mudança de inovação? É fundamental o governo puxar isso daí. Conta um pouquinho essa questão, porque foi algo muito inovador. Hoje se fala muito de energia eólica, energia solar, e naquela época ali, praticamente foi algo que a gente não dava bola, mas mudou, principalmente a matriz energética do Brasil, e a gente conversa muito sobre inovação aqui, e como é que a gente pode também agregar isso e juntamente com o governo, fazer uma parceria para desenvolver inovações no Brasil. Bom, uma das questões também que a gente tem que analisar, Felipe, é que dentro disso que eu coloquei, como é que tu vai ter um processo de desenvolvimento maior, de um Brasil crescer, estava previsto um crescimento no início do ano de 1% do PIB. A gente tem que comemorar que vai chegar ao final do ano com um crescimento de 3% do PIB, mas é insuficiente. O Brasil tem aqueles voos de galinha, um ano sobe mas logo em seguida cai, o PIB não se mantém. Então, nós temos que ter um crescimento do PIB em torno de 4,5% do PIB ao ano tem que crescer. Para a gente ter a geração de emprego que nós precisamos gerar, então, para ter o desenvolvimento mais uniforme no Brasil que nós precisamos ter. Então, esses 4,5% do PIB, a gente não tem crescido. E para crescer isso, tem que investir muito também em inovação. Não tem como, no momento da robótica crescendo, da inteligência artificial, de tudo que está acontecendo no mundo, se tu não investir, e as nossas universidades têm um papel fundamental nisso. Eu, por exemplo, como governador, eu trabalhei muito unindo o Estado com a iniciativa privada e com as universidades, fortalecendo os nossos polos tecnológicos. E o Rio Grande do Sul, que é um estado que perde condições de competitividade pela sua localização geográfica. Se tivesse o Mercosul forte, era uma realidade, Mercosul pelas caronas. O Rio Grande do Sul perde condições de competitividade pela questão da logística, quer dizer, o custo maior para levar a nossa produção e o custo maior para trazer insumos que nós precisamos. Somos um estado periférico, estamos no extremo sul do Brasil. Simplesmente, eu não tenho dúvida que num setor o Rio Grande do Sul pode ter um fator fundamental para o desenvolvimento futuro, que é exatamente na área de tecnologia de informação, de ciência e tecnologia. Nós temos 20 polos tecnológicos no Rio Grande do Sul, tem 2 polos, por exemplo, o Tecnopuc e o Tecnocinos, que são exemplos para o Brasil inteiro, que é a união de Estado, iniciativa privada e universidade. Então, esses polos tecnológicos, eles têm que crescer, e aí nós não temos custo de logística dentro de um processo como esse, tu entende? Então, o Rio Grande do Sul, ele pode crescer muito mais em termos na área de TI, e ser um dos fatores que podem diferenciar, já estão diferenciando e podem diferenciar o Rio Grande do Sul do resto do Brasil. Nós não temos mais aquilo que tínhamos, a capacidade de crescer na produção agrícola em cima de aumento de área agricultável, não temos. Se Mato Grosso tem, se a Bahia tem, se o Maranhão tem, se Goiás tem a possibilidade de ampliar sua área agricultável, nós não temos, nós chegamos no limite. Então, nós estamos crescendo produção em cima de aumento da produtividade, não em cima da área plantada. Então, outros estados que não tinham nada anos atrás, o Rio Grande era o celeiro do Brasil, mas quando faltou área com custo baixo aqui no Rio Grande do Sul, os gaúchos começaram a subir para Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Goiás, e desenvolver esses estados que tinham terra com custo muito barato. Então, esta é uma situação que a gente tem que considerar. Alguns dizem, mas por que o Rio Grande do Sul não é o Rio Grande do Sul de 30 anos atrás? Porque 30 anos atrás, tu tinha
o Norte e o Nordeste com uma outra realidade de hoje. 30 anos atrás, o Rio Grande era o celeiro do Brasil. Hoje, nós produzimos muito grão, nós produzimos muita proteína animal, mas tem estados que começaram a produzir muito porque tem espaço maior para essa produção. Não produziu e estão produzindo, então isso gera um crescimento maior nesses estados. Alguns não analisam isso, fazem uma análise, são erros que nós cometemos. Não. Primeiro, o Rio Grande do Sul estava numa localização que não lhe prejudicava tanto quando tudo acontecia do sudeste para baixo. No momento que o centro-oeste, o nordeste e o norte começaram a ter um processo de desenvolvimento maior, nós começamos a pagar uma conta maior pela nossa localização geográfica. Repito, se tivéssemos um Mercosul forte, a nossa realidade era outra, tá? Mas nós não temos um Mercosul forte. Então, essas questões todas têm que ser analisadas. Quando a gente foi, o Valdir Andres era meu secretário de governo que cuidava da área de Minas e Energia. Eu ganhei o governo, a eleição, e antes de assumir o governo, no dia 1º de janeiro, eu fui para a Espanha, porque eu sabia que os espanhóis estavam querendo fazer investimento em energia eólica, a Elecnor e a Enerfim, fazer investimento em energia eólica no Rio Grande do Sul. Como o Rio Grande do Sul tinha se fechado para novos investidores, teve uma série de brigas entre o governo anterior, tá? Afastamento da FOR, que aquilo ali deu uma impressão que o Rio Grande do Sul era um estado que não era receptivo a novos investimentos. Eu assumi, eu tenho que mostrar que o Rio Grande do Sul é um estado que é receptivo a todo investidor. Fui à Espanha, conversei com os espanhóis e, graças aos movimentos que nós fizemos, tá? Nós tivemos a implantação do primeiro parque eólico do Rio Grande do Sul, que é o Parque de Osório, que deu origem aos outros parques eólicos espalhados pelo Estado hoje. Hoje o Estado é um grande produtor de energia eólica, energia dos ventos. Tá? E, então, isto foi... Eu tive que ir para os Estados Unidos, antes de assumir o governo, e reuni com todas as empresas na Embaixada Brasileira que estavam investindo no Rio Grande do Sul e estavam investindo no Brasil, dizendo que o Rio Grande do Sul era um estado receptivo, que o governo ia ser parceiro da iniciativa privada para atrair investimentos para o estado. Então, esses movimentos, não parece, mas eles, às vezes, as pessoas não recordam, não lembram, tá? Mas são movimentos importantes para a atração de investimentos para o estado, dentro desta realidade nacional que é muito diferente do que era há 30 anos atrás, quando os saudosistas diziam o seguinte: mas o Rio Grande era mais importante no cenário nacional do que é hoje. Por quê? Porque a realidade era outra, tá? E as pessoas, às vezes, não se dão conta disso, tá? Mas eu sei que nós estamos caminhando para o final da nossa fala, tá? Eu quero, mais uma vez, agradecer muito essa possibilidade de estar aqui na CISA, tá? Me colocar, presidente Mauro, à sua disposição para tudo. Mais uma vez, quando eu digo Mauro, eu falo para o Felipe, nosso vice-presidente, eu falo para o professor Bernardo, que aqui representa a nossa Universidade Regional Integrada, campus de Santo Ângelo, a URI. Eu me coloco à disposição sempre que precisarem, que eu puder, de alguma forma, dar minha contribuição, sem mandato, tá? Mas eu acho que o fato de não ter mandato não significa que tu possa ajudar a formar opinião sobre questões importantes para o futuro do Brasil. Tá? Quando o Felipe fala da diferença que nós temos em termos de energia, que nós temos uma matriz energética tremendamente renovável, diferente do resto do mundo, quando a gente vê o Brasil tendo uma situação totalmente privilegiada em termos de produção de energia com relação ao resto do mundo, que tem países vivendo ainda do carvão, tá? e da energia nuclear, tá? Para a produção de energia, quando nós temos aí os nossos rios, nós temos a biomassa, nós temos energia eólica, nós temos a energia solar, que, diferente de outros países, nós temos insolação na maior parte das regiões o ano inteiro, com possibilidade de produção de energia fotovoltaica que outros países não têm. Então, nós temos uma realidade totalmente... Somos o segundo maior produtor de biocombustível do mundo e vamos caminhar para ser o primeiro. Tá? Então, o Brasil ele tem vantagens nesse sentido muito grandes. Se nós realizarmos as reformas que ainda precisamos fazer,
uma reforma política, uma reforma administrativa, que faça com que o Estado seja um Estado mais eficiente, com menos custo. Tá? Se o Brasil conseguir avançar na reforma tributária, revisar o Pacto Federativo, eu não tenho dúvida que ninguém nos segura, tá? Porque nós temos vantagens sobre outros países. Se nós investirmos mais em educação, tá? Por exemplo, para crescer 4,5% do PIB, se nós não tivermos formação profissional, ensino profissionalizante, tá? Isso, o ensino novo, o ensino médio, leva ao maior ensino profissionalizante. Se não tivermos apoio às nossas universidades, nós não vamos crescer 4,5% do PIB, porque vai faltar mão de obra qualificada. Tá? Então, o investimento em educação, as reformas estruturais que têm que avançar, podem levar o país a um patamar muito diferente e com grandes vantagens com relação ao resto do mundo. Então, presidente, muito obrigado pela oportunidade e, mais uma vez, me coloco à disposição. Obrigado, governador. E eu fico muito feliz ouvindo o senhor na parte que o senhor cita que o Rio Grande do Sul mudou ao longo do tempo e a gente perdeu a centralidade, né, digamos assim. E é uma visão nossa, como ação comercial, como diretoria da ação comercial, que a gente tem que ter uma visão de mais longo prazo. Às vezes, as ações que a gente pode fazer, a comunidade entende que não tem um impacto direto. Né? Ações do aeroporto, a gente teve ações na pandemia, dos recursos das bandeiras, a gente que capitaneava esse processo aqui. E são ações de longo prazo, que a gente joga lá para adiante, que às vezes o pessoal, a loja do bairro, não enxerga isso como um impacto direto. E aí a gente tem discutido, o que o senhor falou valida o que a gente tem discutido, que é, se a gente olhar a nossa região, ela é base de agricultura. A nossa eu não tenho mais área para abrir, só tenho para aumentar a produtividade e ela vai naturalmente ter um incremento. Quando a gente olha a esfera governamental, concurso público e tal, não vai aumentar também. A gente está vendo a crise geral. Então, o que nos sobra para a nossa região para a gente desenvolver ela de forma mais rápida? A gente cai no turismo. Por quê? Porque a gente tem as oportunidades, só que a gente não explora elas ainda. Mas é um caminho de longo prazo também, é um investimento de longo prazo, de formação de mão de obra, de visão empresarial, de novos negócios, de atração logística, o aeroporto, estradas, duplicações, tudo isso, na verdade, é para esse fim. Então, governador, fico feliz de ouvir essas palavras e agradeço a presença do senhor, o tempo disponível para que a gente possa ouvir e divulgar essas... Presidente, você pega essa região, que é uma grande produtora de grãos, e pega toda a região norte do estado, tem uma produção pesada de grãos e de proteína animal. Quer dizer, nós temos um crescimento nessa produção de grãos e proteína. O professor Bernardo diz o seguinte, nós temos que agregar valor àquilo que nós produzimos. Sem dúvida, tu pode ter um processo de uma industrialização maior na região. Agora, a região tem aquilo que colocas muito bem, tem um potencial turístico que outras não têm. Tá? Esta história da região missioneira, esta história das missões, tá? Ela tem um potencial de desenvolvimento do turismo aqui na região, mas para isso tu tem que fazer aquilo que a Associação Comercial fez, movimento para que nós tivéssemos esses 2 voos acontecendo de Santo Ângelo, unindo com Porto Alegre e unindo com São Paulo. Isto é um fator importantíssimo para ter o desenvolvimento do turismo. E, ao mesmo tempo, tu tem que ter outros investimentos em infraestrutura, tá? Que, se a entidade não tem como fazer, ela tem que mobilizar a representação política da região e tem que mobilizar a pressão sobre o governo estadual e sobre o governo federal para que esses investimentos aconteçam. Então, eu não tenho dúvida que, quando a gente olha o que é o polo das hortênsias, o polo turístico de Gramado, Canela, São Francisco, Nova Petrópolis, a região das hortênsias, não começou aquilo há tanto tempo atrás.
Tá? E foi um movimento que começou principalmente da iniciativa privada unida ao poder público, à prefeitura municipal, que começou a realizar mudanças que faz daquele um dos polos turísticos mais importantes do Brasil. Se tu pega a região dos Vinhedos, começou um movimento que começou dentro da rede hoteleira de Bento Gonçalves, tá? Com principalmente a rede hoteleira, fazendo alguns movimentos que levaram ao Caminho das Pedras, que levaram à região do Vale dos Vinhedos, e que hoje é um grande polo turístico lá. Se tu pega quantos anos atrás, não tinha nada disso. Tá? Então, o potencial que tem Santo Ângelo, que tem a região das Missões, de desenvolver o turismo, é enorme. E, com certeza, presidente, isso passa por mobilização, que envolve a iniciativa privada, que envolve o poder público, pressão sobre o governo estadual, pressão sobre o governo federal, para que se tenha aquilo que é fundamental, equipamentos que levem a esta possibilidade de desenvolvimento do turismo. Certo, gente. Agradeço a presença. Felipe, obrigado. Bernardo, seja sempre bem-vindo na CISA. E obrigado, governador. Obrigado a todos que nos ouvem. Eu gostaria de agradecer ao governador, sempre governador, a vinda a Santo Ângelo, a contribuição que destes ontem na universidade e hoje aqui nessa possibilidade de formar uma opinião pública para o desenvolvimento da nossa região. Eu diria assim que nessa conversa ficaram vários insights ou ganchos que a gente poderia explorar em outros momentos, citando um que na área da educação, o Rio Grande do Sul é um dos estados do Brasil, é o estado do Brasil que tem uma estrutura educacional diferente dos demais estados do país. Nós temos várias universidades comunitárias que são criações da comunidade, são estruturas educacionais que foram construídas pela comunidade, no momento em que o Estado estava ausente, como universidades federais ou universidades estaduais, e essas universidades hoje estão sofrendo. Por quê? Porque o Estado, ao se apresentar como um ente que vai desenvolver a educação, sobrepôs estruturas educacionais que acabam prejudicando aquelas que já estavam estabelecidas. Eu sei que isso aqui vai ficar para um próximo momento, essa discussão, mas juntando o gancho das parcerias público-privadas, juntando o gancho da educação, nós poderíamos trabalhar isso de forma muito produtiva, no sentido de que, ao invés do Estado sobrepor estruturas em cima do que já existe, fizesse uma parceria público-privada, primeiro, para desenvolver os polos tecnológicos, para desenvolver a inovação e a tecnologia nas nossas universidades, que nós temos grande potencial para isso, só que nós ficamos, de certa forma, exprimidos pela condição de investimento. Assim como o Estado não tem condições de investir, as universidades comunitárias, como um ente que substitui o Estado ao oferecer educação para uma população que também não tem tantas condições, acaba sendo prejudicada ou, digamos, eu não vou dizer inviabilizada, mas com pouca capacidade de investimento. Então, fica para uma próxima oportunidade nós fazermos essa discussão e agradecer. Acho que Santo Ângelo agradece a tua vinda aqui, a universidade, a quem eu estou representando nesse momento, agradece, e dizer que estamos sempre abertos e receptivos a que você venha a Santo Ângelo, mesmo que seja como turista, para aproveitar as nossas possibilidades de turismo aqui, mesmo que seja uma caminhada de 20 quilômetros, que nós temos as trilhas que são feitas, mas muito obrigado e o nosso grande agradecimento pela sua contribuição. Mas estou sempre à disposição, professor Bernardo, quando precisar, conte comigo. Então, agora eu acho que o Felipe encerra o nosso encontro, mas eu vou voltar logo, com certeza, para debater questões como essa que o professor Bernardo, a importância da universidade,
do campus da URI aqui em Santo Ângelo, o que representa para Santo Ângelo e para a região, né? O papel da universidade, esse cuidado que se tem que ter de não ter ações de governo que terminem prejudicando as universidades comunitárias. E é um assunto que a gente pode abordar num próximo podcast que a gente vai aqui na Associação Comercial, com certeza, produzir. Felipe. Esse foi o podcast Assisa com o 35º governador do estado do Rio Grande do Sul, gestão 2013-2007, Germano Rigoto. Grande honra tê-lo em Santo Ângelo, né, com esse time aqui que está se formando um time, é uma tríplice hélice, né? Universidade, empresário e setor público juntos. Um case aí que pode virar um sucesso aí. Mais uma vez, obrigado, Germano Rigoto, e até a próxima aí, pessoal. Até mais.